Maravilha, então, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso segundo bloco, né? Retomar o nosso segundo bloco de direito tributário preparatório para a OAB. Lembrando que a primeira parte da aula da semana passada está gravada, não é isso, Moisés? Está disponibilizado, acho que no YouTube, né? Quem quiser assistir, quem não assistiu, pode ficar à vontade, tá? Assistir para ter uma conexão com essa aula de hoje. Mas a aula de hoje, pessoal, assim como nós deixamos aqui programado na semana passada, ela tem por objeto estudar não mais agora a parte do poder de tributar do Estado. Aquela parte do poder de tributar do Estado, ou seja, o exercício da competência tributária prevista na Constituição Federal ficou para trás. Importante que vocês entendam, compreendam aqueles dois conceitos que eu coloquei para vocês na semana anterior, na aula passada, que seria da competência tributária e da capacidade tributária ativa, né? Competência tributária, autorização constitucional para que cada ente federativo possa instituir, possa majorar, possa reduzir ou possa extinguir os seus tributos. Agora, eu tenho a Constituição Federal que não cria tributos, mas ela distribui o quê? Competências, correto, pessoal? E dentro dessas competências, dentro daquele sistema tributário nacional, que vai do artigo 145 até o 162 da Constituição Federal, você tem a primeira parte, repito, que diz respeito às competências. Quem é competente para instituir os tributos no Brasil? Falei que União, Estados, Distrito Federal e municípios são os entes competentes para instituir, para majorar, para reduzir ou extinguir tributos. Então, a Constituição Federal estabelece lá aquele quadro de competências, falando, olha, União, você é competente para instituir o imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, dentre outros, mas também você pode instituir por lei, sempre por lei, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais são as 5 espécies tributárias. Lembre-se que só a União tem competência para instituir as 5 espécies tributárias. Estados e municípios possuem as suas competências também definidas na Constituição Federal. Lembrando que o Distrito Federal tem competência cumulativa, cumula as competências dos estados e dos municípios. Mas olha só, pessoal, toda essa conversa de competência, o poder de tributar do Estado, ela está estabelecida no texto constitucional, só que ao mesmo tempo que a Constituição distribui competências, ela fala o seguinte, ela estabelece alguns limites, que a gente chama de limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. E saibam que a doutrina estabelece como limitações constitucionais ao poder tributário do Estado e a própria Constituição Federal 2 grandes institutos, as imunidades tributárias e os princípios tributários. Ocorre que até dezembro de 2023, pessoal, está muito tranquilo essa situação, porque você tinha os princípios, que eram as limitações constitucionais, e as imunidades. Só que os princípios não apareciam na Constituição Federal como não aparece, que o princípio da legalidade dispõe sobre isso, a anterioridade dispõe sobre aquilo. Não. Ela fala o seguinte, olha, para que seja criado, instituído, majorado, reduzido ou extinto um tributo, dependerá de lei. E aí, a doutrina, a jurisprudência, resolveu chamar de legalidade. Então, a mesma doutrina que chama de princípio da legalidade, também chama de princípio da tipicidade cerrada, princípio da reserva legal, princípio da reserva legal, tipicidade ou da legalidade propriamente dito. Veja, pessoal, a Constituição Federal, que distribui competências, agora está limitando, através dos princípios e imunidades tributárias. E até dezembro do ano passado, você tinha lá os princípios implícitos da legalidade, da anterioridade, ou seja, você tinha lá regras de limitações. E essas regras chamavam-se de princípios e de imunidades. Ocorre que, em dezembro de 2023, nós tivemos aí uma reforma tributária, o início de uma reforma tributária. Então, a emenda constitucional 132 de 2023, ela estabeleceu
no nosso ordenamento jurídico, em especial na Constituição Federal, princípios expressos. Ou seja, fala que o sistema tributário nacional tem por princípios a simplicidade, a transparência, a justiça tributária, a cooperação e a defesa do meio ambiente. Pessoal, isso é algo novo que foi inserido na Constituição Federal por força da Emenda Constitucional 132 de 2023. Provavelmente, não pode ser que não seja cobrado nas próximas 2 provas da OAB, mas é importante que vocês saibam que já agora, além daqueles princípios que eu vou colocar agora para vocês, que eu vou passar para vocês, que eu vou falar de forma rápida, mas importante para vocês, que é o da legalidade, anterioridade, não confisco e capacidade contributiva, você tem hoje princípios expressos, que são aqueles que estão previstos lá no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal. Fala que o sistema tributário nacional tem por princípios a simplicidade, a transparência, a justiça tributária, a cooperação e a defesa do meio ambiente. Passado isso, eu vou começar a falar um pouco aqui sobre os princípios implícitos, ou seja, aqueles que já existiam, já eram consideradas limitações constitucionais ao poder tributário do Estado. E tem uma lógica cada um deles, pessoal. Olha só. Primeiro, o princípio da legalidade. E repito, na Constituição Federal não fala em legalidade. O que ele fala é o seguinte, que para se criar um tributo, majorar, reduzir ou extinguir o tributo depende de lei. Não está falando legislação, mas de lei. Significa, pessoal, que essa regra, a essa limitação constitucional foi chamado de legalidade tributária. Repito, nós temos sinônimos que foram ticados, foram retirados da prova da ordem. Ao invés de legalidade, chamou-se de princípio da reserva legal, princípio da tipicidade cerrada. É a mesma coisa. Pessoal, então a regra para criar tributos, majorar, reduzir ou extinguir, depende de lei. A esse princípio, a essa regra, existem algumas exceções. E quais são elas, pessoal? Bem rápido, tá? E o que seria uma exceção? Quer dizer que pode ter algum tributo que não será criado por lei? Não, pessoal. Essas exceções se aplicam às alíquotas. Vejam, na primeira aula eu falei que o tributo ele possui alguns elementos obrigatórios. Quais são os elementos que compõem o tributo? Seja um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, uma contribuição especial. Primeiro, o tributo tem que ter um sujeito ativo, ou seja, aquele que vai cobrar o tributo, que pode ser o ente competente ou quem tem capacidade tributária ativa. Por outro lado, o tributo tem que ter um sujeito passivo, ou seja, quem pagará, recolherá o tributo. Esse sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável tributário. Professor, rapidamente, qual seria a diferença entre contribuinte e responsável? Pessoal, contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, o fato que gera a obrigação tributária de pagar tributo. Exemplo, se Kleber é proprietário de imóvel urbano no Distrito Federal, significa que Kleber realizou um fato que gerou uma obrigação de pagar IPTU. E onde está descrito esse fato? Na lei. Lembrando que tributo é prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Mas, pessoal, quando você fala de elementos do tributo, nós temos, então, o sujeito ativo, sujeito passivo. Passivo é o contribuinte. Então, Kleber é contribuinte de IPTU. Mas, digamos que Kleber teve algum problema e precisou ser interditado. Kleber continua sendo contribuinte de IPTU. Só que agora, diante da interdição, da minha incapacidade, o meu curador será o quê? Responsável pelo recolhimento do tributo. Então, ele será responsável tributário, tá? Então, diferença rápida enquanto contribuinte é aquele que realiza o fato gerador de forma direta. E o responsável tributário é aquele que não realiza o fato gerador, porém a lei define como responsável pelo pagamento. Pessoal, veja, nós temos ainda uma base de cálculo que compõe o tributo e, por fim, uma alíquota, que é aquele percentual.
a exceção à legalidade se aplica tão somente às alíquotas. E olha só, pessoal, significa então que a regra é que criar tributo, aumentar, reduzir ou extinguir precisa de lei. Mas tributos estratégicos, lembra quais são os tributos estratégicos que nós falamos na primeira aula? Aqueles extrafiscais, imposto de importação, exportação, IOF, IPI. Esses aqui, pessoal, poderão ter suas alíquotas, só as alíquotas, modificadas por outro veículo normativo diverso da lei. Pode ser, então, por uma resolução, pode ser por um decreto presidencial. Pessoal, são tributos estratégicos. E os outros, ainda em relação à exceção à legalidade, nós temos o CID de combustíveis e ICMS combustíveis. Veja, não é qualquer ICMS. É ICMS aplicado aos combustíveis. É uma CID, que é uma contribuição de intervenção ao domínio econômico, aplicada aos combustíveis. Esses dois tributos poderão ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por outro veículo normativo diverso da lei. Pessoal, esse é o princípio da legalidade e exceção à legalidade. Nós temos um outro princípio muito importante, que é o princípio da anterioridade, ou princípio da não surpresa. Pessoal, anterioridade, não surpresa ou eficácia diferida é o mesmo princípio. E o que fala esse princípio? Ele fala o seguinte: é limite ao poder tributário do Estado. Em que sentido? Que quando você cria um tributo, institui um tributo, ou aumenta um tributo, em regra, existe uma limitação de que o tributo não pode ser exigido de imediato. Há necessidade que o fisco, a fazenda pública, o ente federativo, proporcione ou permita que o contribuinte possa se preparar para aquela exação, para aquela obrigação. E esse tempo, aí nós chamamos de anterioridade. Pessoal, são duas regras constitucionais. A primeira regra fala da anterioridade do exercício financeiro, ou seja, o tributo ele é criado ou majorado nesse exercício financeiro, que vai do dia 1º até o dia 31 de dezembro, só poderá ser exigido no exercício seguinte. Significa que só poderia ser cobrado, exigido no dia 1º de janeiro do próximo exercício, ressalvados, no mínimo, 90 dias. Significa, então, pessoal, que quando você fala em 90 dias, você vai fazer a contagem. O tributo foi criado hoje, dia 29 de abril. Ele pode ser exigido a partir de quando? Dia 1º de janeiro de 2025 ou 90 dias. Qual que dará um prazo maior para que o contribuinte possa se preparar para aquela nova obrigação? Seria o exercício financeiro seguinte. Então, aplica a regra mais benéfica para o contribuinte. Pessoal, isso é regra, tá? A essa regra existem 3 exceções, 3 blocos de exceções. Tributos que são de cobrança imediata, ou seja, foram aumentados ou criados hoje e amanhã já pode ser exigido, ou seja, não obedece a nenhuma regra, nem da noventena, nem exercício financeiro. Imposto de importação, olha aí de novo, os tributos estratégicos, imposto de exportação, o IOF, pessoal, cuidado com o IPI. IPI não entra nessa primeira regra. Imposto de importação, exportação, IOF. Imposto extraordinário de guerra. Empréstimo compulsório, no caso de guerra e calamidade. Ou seja, esses aqui você pode criar hoje e amanhã você já pode exigir. O ente federativo já pode exigir esse tributo. O que mais, pessoal? Tributos que só atendem a noventena, ou seja, aplica só a regra dos 90 dias. Você tem lá as contribuições do artigo 95, o IPI, que ficou de fora da primeira leva, e o CID de combustíveis e ICMS combustíveis. E, por fim, tributos que só atendem o exercício financeiro, ou seja, se ele for criado ou majorado nesse exercício, terá que esperar o próximo exercício, independente de quando foi ou quando ocorreu esse aumento ou essa criação, que seria o imposto de renda e as alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Pessoal, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da isonomia, pessoal.
Isonomia significa que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, levando em consideração as suas desigualdades. A esse princípio, você tem um subprincípio, que é o princípio da capacidade contributiva. E o que dispõe esse princípio constitucional da capacidade contributiva? Que sempre que possível, os tributos serão graduados, serão cobrados, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Daí você tem, dentro dessa capacidade contributiva, você tem tributos que têm suas alíquotas seletivas e tem os tributos que têm suas alíquotas progressivas. De acordo com a Constituição Federal, terão suas alíquotas progressivas, ou seja, levando em consideração a capacidade contributiva do contribuinte. Ou se o bem ele é se atende ou não à função social. Pessoal, terão suas alíquotas progressivas. O IPTU, o ITR, que é Imposto Territorial Rural, o IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano, e o Imposto de Renda. Agora, muito atenção. Dezembro de 2023, reforma tributária, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, também passou a integrar esse rol taxativo de tributos que terão suas alíquotas progressivas. Então, agora você tem o IPTU, o ITR, o Imposto de Renda e o ITCMD, ou Imposto Causa-Mortes, de Transmissão Causa-Mortes ou Doações. Pessoal, eu falei de tributos com alíquotas progressivas. Agora você tem tributos que poderão ou terão suas alíquotas seletivas. E quando se fala de seletividade, significa a alíquota será maior para produtos supérfluos ou não essenciais e será menor para produtos essenciais. Nessa regra, você tem 2 tributos que terão suas alíquotas ou poderão ter suas alíquotas seletivas. O ICMS, pessoal, poderá ser seletivo, é uma faculdade, enquanto o IPI será seletivo. Cuidado com isso aí, pessoal, porque, olha, pegadinha de prova da ordem. O IPI será seletivo. Seletivo tem a ver com essencialidade. Quanto mais essencial for o produto industrializado, menor será a alíquota. Quanto menos essencial, maior será a alíquota. Agora, e o ICMS, que é de competência dos estados, poderá ser seletivo. Significa que eu posso dar um tratamento diferenciado, uma alíquota menor para produtos da cesta básica e uma alíquota maior para produtos considerados como supérfluos. Mas aí é uma faculdade. Meus amigos, isso é o princípio da capacidade contributiva. Temos ainda o princípio da irretroatividade, que significa que só poderá ser cobrado fatos geradores presentes ou futuros. Eu não posso retroagir, voltar no tempo e atingir e cobrar o tributo de um contribuinte que naquela época não existia o quê? Sequer lei. Se eu não tenho lei, pessoal, a lei só vai o quê? Só vai retroagir se for para beneficiar o contribuinte em casos de crimes fiscais. Então, se eu tiver diante de uma situação de sonegação fiscal, que tem lá um tipo fiscal, um tipo penal específico, se houver uma modificação na pena, aí vai retroagir para quê? Para beneficiar o contribuinte que praticou um crime fiscal, por exemplo. Mas, em regra, pessoal, não poderá retroagir. Fatos geradores presentes e futuros. Não confisco. Não confisco significa que tributo não poderá ter natureza confiscatória. Ou seja, ele não pode ser exagerado ao ponto de esvaziar o patrimônio do contribuinte. Aí você tem exceções de tributos que poderão ter alíquotas exageradas. Quais são eles? De novo, hein, pessoal? Aqueles extra-fiscais. Imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Pessoal, princípio ainda da... já foram todos. Agora, nós temos um outro bloco. Pessoal, falamos o quê? Que limitações constitucionais ao poder tributário do Estado são princípios e imunidades.
Meus amigos, cuidado com esse instituto da imunidade tributária. Por quê? Porque tem um outro instituto chamado isenção tributária que confunde muito o aluno, que confunde muito o candidato. Por quê? Porque no final você não vai pagar o tributo, seja você imune ou isento. A diferença, pessoal, é o seguinte: imunidade tributária é matéria constitucional, ou seja, Constituição não trata de isenção. Constituição só trata de imunidades tributárias. Apareceu no texto, na Constituição, que fulano de tal, contribuinte tal, estará isento, na verdade, leia-se como imune. Contribuinte estará dispensado do pagamento de um tributo, seja uma taxa, um imposto, uma contribuição. Se a Constituição está falando que você está dispensado, você estará, na verdade, imune. E a isenção tributária, pessoal, a isenção tributária é uma dispensa legal, é um favor legal, ou seja, aquele que tem competência para instituir o tributo pode dispensar o contribuinte do pagamento do tributo. Através de quê? De uma lei. Uma lei de quem? Do ente tributante. Desculpa a redundância, é doente tributante, mas é doente tributante mesmo. Então, se o tributo, por exemplo, é imposto de importação, o imposto de importação é de competência de quem? É de competência da União. Quem pode dispensar o pagamento do imposto de importação? A União. Através de quê? De lei. Isso aí seria isenção. E a imunidade, pessoal? Imunidade é uma regra negativa de competência. Lembra que eu falei para vocês da linha do tempo do tributo? Hipótese incidência, que é a situação descrita em lei. Depois, você tem a fato que gera obrigação, que é aquele fato descrito em lei. Nasceu a obrigação tributária, o Estado constitui o crédito. Pessoal, quando você fala de imunidade tributária, é uma regra constitucional negativa de competência, ou seja, a Constituição fala em relação àquela pessoa, aquele objeto, você, ente federativo, ainda que você queira, você não pode tributar. Por quê? Porque existe um impedimento constitucional. Pessoal, nós temos dois tipos de imunidades tributárias na Constituição Federal: as imunidades genéricas e as imunidades específicas. Quais são as genéricas? Quando se fala de genérica, pessoal, veja bem, imunidade genérica tem a ver com uma espécie tributária, os impostos. E aí a Constituição Federal ela é muito clara, ela fala o seguinte, olha só o texto: é vedado, pessoal, se é vedado é o quê? É proibido instituir impostos. Lembra que como que o tributo é criado? Ele não precisa de uma lei? Como é que eu instituo o tributo? Instituído por lei. É vedado a instituição. A imunidade, ela está o quê? Ela está fulminando, ela está acabando com a lei. Se eu não tenho lei, eu não tenho fatiador. Se eu não tenho fatiador, eu não tenho obrigação tributária. Simples assim. Por isso que a imunidade tributária é não uma dispensa legal, mas é uma regra negativa de competência. Porque o que é dispensa legal, o que é favor legal é a isenção tributária. Imunidade tributária, você tem lá de forma genérica, ou seja, não paga imposto. Não tem obrigação principal de pagar imposto. Entes federativos, ou seja, União não pode cobrar imposto, hein, pessoal? De município, o município não pode cobrar imposto dos estados, os estados não podem cobrar impostos da União. Ou seja, pacto federativo, autonomia financeira, significa que entes federativos não podem cobrar impostos, estou falando de imposto, não estou falando de taxa, não estou falando de contribuição de melhoria, essa espécie de imposto. Não pode cobrar imposto um dos outros. Pessoal, essa imunidade tributária federativa se estende às entidades da administração pública direta? Depende, pessoal. Depende de quê? Se for autarquias, é imune. Se for fundações públicas, é imune. Se for empresa pública e sociedade de economia mista, aí que vai depender de quê? Se o serviço prestado por essas sociedade de economia mista
empresas públicas for na forma de monopólio, tem imunidade. Se for concorrencial, não tem imunidade. Um exemplo, Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil, ele concorre com os bancos particulares. Então, ela, evidentemente, que não vai ter o quê? Não vai ter imunidade tributária. Tá certo? Agora, quando você fala empresa de correios e telégrafos, quando fala da questão postal, de carta, ela trabalha, esse serviço é o quê? Ele trabalha prestado de forma monopólio. Então, nesse serviço, teria imunidade tributária de impostos. Meus amigos, isso a gente chama de imunidade tributária federativa. Nós temos ainda a imunidade religiosa, a imunidade sindical, a imunidade partidária, a imunidade assistencial e educacional, além das imunidades objetivas de livros, jornais periódicos e DVDs e CDs, produzidos ou executados por artistas brasileiros ou nacionais. Amigos, veja só, eu falei da imunidade federativa, mas e a religiosa, pessoal? A religiosa significa que igrejas, templos de qualquer culto não pagam impostos. Não significa que não vá pagar taxa, que não vai pagar contribuição. Se houver uma dispensa do pagamento de uma taxa, por exemplo, estadual, não é imunidade, porque imunidade só diz respeito só a impostos. Se ele não paga também uma taxa, é porque o ente federativo que está prestando aquele serviço isentou. Aí é uma dispensa legal. Lembrando que imunidade tributária, enquanto você, com essas imunidades religiosas, federativas, sindical, patronal, pessoal, essas imunidades já são consideradas, já foram elevadas à condição de cláusula pétrea pelo STF. Ou seja, está no texto constitucional e só pode ser o quê? Aprimorado, acrescentado, não pode ser retirado do texto. Já as isenções, que são favores dados, concedidos pelos entes federativos, pode ser concedido e pode ser o quê? Revogado a qualquer tempo. Beleza, pessoal? Olha só, algumas particularidades em relação às imunidades aí, as outras imunidades específicas. Templo de qualquer culto, partidos políticos, pessoal. Qual é a condição para que um partido político tenha imunidade? Inscrição regular junto ao TSE. Sindical, pessoal, só sindicatos patronais, só sindicatos de empregados. E aí se estende a central sindical, a confederação, a federação de trabalhadores. Sindicatos patronais não têm imunidade. Partidos políticos e as fundações ligadas aos partidos políticos também. Mas o partido político, para ter essa imunidade, ele tem que ter inscrição regular junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O que mais, pessoal? Essas duas são importantes. Entidade assistencial e educacional sem fins lucrativos. Pessoal, quando você fala de entidade educacional e assistencial, significa que ele não pode ter lucro? Errado, pessoal. A entidade ser sem fins lucrativos significa que o lucro que obtiver será revertido 100% para a atividade, para o objeto da atividade, seja educacional ou assistencial, tá certo? Então, cuidado, que falar que não tem fins lucrativos parece que não pode ter lucro nenhum. Está errado esse pensamento, pessoal. Vai ter lucro, sim. Ocorre que não haverá repartição do lucro, é outra coisa. É vedada a repartição de lucro. O lucro utiliza 100% na entidade assistencial ou educacional. Agora, detalhe, caiu na prova da OAB no ano passado. Entidades assistenciais sem fins lucrativos são naturalmente imunes a quê? Ao imposto. Só que também está imune à contribuição social, ou seja, a contribuição especial de natureza social. Significa que as entidades assistenciais sem fins lucrativos têm o quê? Imunidade dúplice. Não paga imposto, nem tampouco contribuições sociais. Beleza, pessoal? Falamos aí das imunidades que a gente chama de genéricas. E as imunidades específicas? Significa que se aplica a um único tributo. Nós temos aí algumas importantíssimas, que sempre caem na prova da ordem. Pessoal, imunidade de ITR, Imposto Territorial Rural, ITBI e ICMS exportação.
Primeiro, o ITR. Pessoal, ITR caiu agora, ó, na última prova da OAB, caiu uma questão do ITR. Falando sobre a capacidade tributária ativa que eu falei para vocês na aula passada. Mas o ITR é o seguinte, pessoal. Imposto Territorial Rural. A Constituição Federal estabelece o seguinte, que quem for ou proprietário de uma pequena gleba rural, desde que única, estará isento do pagamento do tributo. Pessoal, se está na Constituição Federal que está isento, será o quê? Imune. Ou seja, primeiro, para ser imune ao pagamento do ITR, eu tenho que ser proprietário de uma pequena gleba rural. Professor, mas o que seria uma pequena gleba rural? A lei vai definir. 100 hectares para Pantanal, região amazônica. 50 hectares para semiárido, até o Vale do Jequitinhonha. E restante do país, 30 hectares. Você vai verificar o seguinte, onde é que está localizada a fazenda, o sítio ou a gleba rural? No Mato Grosso. Então, lá são 100 hectares. Está localizado em São Paulo, 30 hectares. Está localizado no Ceará, 50 hectares. Então, já sei o primeiro elemento, a primeira condição. Ser o proprietário de uma pequena gleba rural. Agora tem que ser o quê, pessoal? Única. Única significa, eu sou um pequeno, vou ter proprietário de uma pequena gleba rural e só tenho ela. Eu não tenho outra gleba rural, eu não tenho um imóvel urbano, não posso ter mais nada. Tem que ser só essa gleba. Nessa condição, eu estarei imune ao pagamento do ITR. E o ITBI, pessoal, o ITBI caiu agora na última prova. Questão de imunidade específica de ITBI. Qual é a questão? ITBI, pessoal, é um imposto de transmissão de bens imóveis intervivos. E aí, a Constituição Federal fala o seguinte, dispõe o seguinte, que toda vez que você estiver diante de uma fusão, incorporação, extinção ou integralização de cotas societárias, quando você integralizar as cotas societárias com imóveis, haverá uma transferência de bens do sócio para a empresa. Em tese, essa transferência de bens imóveis teria o quê? Incidiria ITBI. Só que nesse caso, a Constituição Federal fala o quê? Que nesse caso não haverá incidência de ITBI. Pessoal, para quem não sabe o que é integralização de cotas societárias, porque o professor não vi ainda, eu não estudei direito empresarial ainda, mas vou só antecipar e falar bem rápido para vocês. Toda vez que você, com outra pessoa, hoje em dia você não precisa ser com outra pessoa que tenha sociedade limitada unipessoal, mas digamos uma sociedade limitada. Eu, Kleber, vou me unir aqui com a Raíssa e aqui com o Pedro. Aí eu falo, Raíssa e Pedro, vamos iniciar uma atividade empresarial? Bora. Qual é o tipo? Limitada. É o quê? Um mercado. Quanto que vai ser o capital social? Vai ser de 1,5 milhão. Maravilha. Eu chego lá, minha parte assim, são 3 partes, né? São 3 partes, 1,5 milhão, cada um vai contribuir com 500 mil, não é isso? E aí a Raíssa pega e deposita 500 mil reais na conta da empresa, integralizou as cotas dela. Kleber fez a mesma coisa. Mas aí o Pedro, ele fala o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui um imóvel que é meu, do Pedro. Eu vou transferir esse imóvel para a sociedade. Eu vou integralizar as cotas que foram o quê? Que foram subscritas. Porque você vai lá e subscreve no contrato e depois você tem que garantir aquela subscrição. E como que você faz isso? Como você vai integralizar as cotas societárias. Quando o Pedro transferiu esse imóvel dele para a empresa, para a sociedade empresária, de bens imóveis, mas ele fez isso para integralizar as cotas societárias. Aí a Constituição Federal fala o seguinte, quando existe uma transferência de bens imóveis para integralização de cotas societárias, não haverá incidência de ITBI. Pessoal, não haverá incidência, se está na Constituição Federal, vai ser o quê? Imunidade tributária. Pessoal, caiu agora, na última prova objetiva da ordem, caiu essa questão, que inclusive hoje eu comentei na minha turma de Direito Tributário pela manhã. Meus amigos, veja que não tem dificuldade, você sabendo o básico, bem essa parte introdutória de competência e capacidade tributária ativa, só aí
Já falei 3 ou 4 questões que caiu nas últimas provas da OAB. Então, vejam, falamos aqui das imunidades genéricas e específicas. Falamos das imunidades, falamos dos princípios. Acabamos aí o que nós chamamos de limitações constitucionais ao poder tributário do Estado. Pessoal, seguindo a nossa linha do tempo, nós temos lá o que nós chamamos de obrigação tributária. Meus amigos, obrigação tributária é definido pela doutrina como uma relação jurídico-tributária estabelecida entre o fisco, ou seja, o sujeito ativo, aquele que vai exigir a cobrança do tributo, que pode ser tanto o ente competente como quem tem capacidade tributária ativa, e você vai ter o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pessoal? É o contribuinte ou o responsável tributário. De novo, o contribuinte é aquele que realiza o fato gerador. Portanto, ele tem a obrigação tributária de pagar aquele tributo descrito na lei. Agora, pode ser que eu não tenha realizado o fato gerador, mas a lei vai definir que eu sou o quê? Responsável pelo recolhimento. Pessoal, veja, esse caso eu sou responsável tributário. Outro exemplo de responsável tributário é o empregador. Então, digamos aí que a Raíssa trabalha no local. Aí, todo mês, ela recebe seu salário e recebe lá o seu olerite. Olerite ou contra-cheque é a mesma coisa. No contra-cheque da Raíssa vem lá as entradas e os descontos, não é isso? Aí, desconto, contribuição previdenciária. Desconto, imposto de renda retido na fonte. Pessoal, veja, quem realizou o fato gerador da contribuição previdenciária? Nesse caso aqui, a Raíssa. Quem realizou o fato gerador do imposto de renda retido na fonte? Foi a Raíssa. Mas quem está obrigado a promover os recolhimentos desses 2 tributos? Porque descontou na folha de pagamento da Raíssa, o empregador. Então, veja, o empregador, ele não realizou o fato gerador desses 2 tributos aqui. Quem realizou foi a Raíssa, foi seu colaborador, sua colaboradora ou empregada. Só que, ainda que ele não tenha realizado o fato gerador, a lei define que ele é responsável pelo recolhimento. E a esse chama-se de responsável tributário. Tá? Então, nós temos aí um conceito de obrigação tributária, a obrigação estabelecida. A obrigação tributária é estabelecida entre o fisco, que é quem cobra o tributo, e quem paga. E entre eles, tem 2 tipos de obrigações, pessoal. Obrigação principal, que é de dar ou pagar tributo ou multa tributária, e obrigação acessória, que é chamado de dever instrumental tributário. Pessoal, a obrigação acessória, sinônimo, deveres instrumentais tributários. Obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Pessoal, 2 tipos de obrigações. Quando você fala que você pagou IPTU, você realizou a obrigação principal. Quando você pagou o IPTA, o IPVA, principal. Quando você paga uma taxa, obrigação principal. Paguei uma contribuição especial, no caso, uma contribuição previdenciária. Eu paguei. Você realizou o fato gerador, no caso aí o seu chefe, ele vai ser responsável tributário e ele vai recolher aquele tributo. Pessoal, toda vez que você recolhe, você paga, você dá tributo ou multa, ainda que se chame tributária, você vai estar realizando o quê? Estará realizando uma obrigação principal. Então, pagou tributo ou multa, ainda que a multa apareça lá, multa acessória. Pessoal, aquilo é uma obrigação principal. Porque quando você paga, quando você recolhe o tributo ou a multa, você está realizando uma obrigação principal. Só que você tem um outro tipo de obrigação, pessoal. E detalhem, essa obrigação principal, ela sempre estará estabelecida em lei. Só que eu tenho outro tipo de obrigação que nós chamamos de obrigação acessória. Pessoal, a obrigação acessória ou deveres instrumentais tributários estará descrito em legislação tributária, ou seja, pode ser na lei, mas pode ser num decreto, pode ser numa resolução, numa portaria, tá? E essa obrigação acessória tem a ver com fazer ou não fazer algo para o fisco. Então, quando, por exemplo, a Almerinda paga um imposto de renda, ela está realizando uma obrigação principal. Quando a Almerinda declara imposto de renda, ela está realizando o quê?
a obrigação acessória. Quando a Lídia paga IPTU, ela está realizando a obrigação principal. Se a Lídia não paga o IPTU no prazo estabelecido pela legislação, pela lei, ela vai ter o quê? Uma multa. Essa multa é uma obrigação principal. Agora, se a Lídia ela é empresária e paga ICMS, ela realizou a obrigação principal. Agora, quando ela emite nota fiscal, ela está fazendo algo para o fisco. Aí ela está realizando uma obrigação acessória. Pessoal, resumo. Obrigação principal é obrigação de dar. Obrigação acessória é obrigação de fazer ou não fazer ou tolerar. Professor, o que seria uma obrigação de tolerar? Tolerar fiscalização tributária, por exemplo. Tá? Agora, importante, em matéria de direito, em fase de direito tributário, pessoal, o acessório não depende do principal. Cuidado, hein, pessoal? Quando você estuda direito civil, o professor fala que o acessório segue a sorte do principal. Em direito tributário, você pode ter a obrigação principal de pagar, mas pode não ter a obrigação acessória. Você só pode ter só a obrigação acessória de declarar imposto de renda e, por exemplo, ser imune ao pagamento de imposto de renda. E quando você, por exemplo, é um templo de qualquer culto, você é uma igreja. Pessoal, a igreja tem que pagar imposto? Não. Paga imposto de renda? Não. Mas então não tem obrigação o quê, inicialmente? Principal de pagar imposto de renda. Mas tem que declarar imposto de renda? Em regra, sim. Declarar imposto de renda é principal ou acessório? É acessório. Mas se ele deixa de cumprir a obrigação acessória, não será imposta uma multa? Pessoal, pagar multa é a obrigação principal. Veja, nesse exemplo que eu dei, a igreja não tem obrigação principal de pagar imposto, mas tem a obrigação acessória de declarar imposto de renda. Porém, se não declara imposto de renda, nasce uma obrigação principal na forma de multa. Pessoal, cuidado com obrigações tributárias, porque em matéria de direito tributário, o acessório pode existir independentemente do principal. Agora, se você descumprir um acessório, nasce uma obrigação principal na forma de multa. Pessoal, falamos aí de obrigações tributárias e agora vamos chegar no lançamento tributário, correndo a nossa linha do tempo do tributo. Pessoal, olha só. Falamos primeiro da hipótese de incidência, situação descrita em lei que, uma vez realizada pelo contribuinte, faz gerar uma obrigação. Olha aqui, o fato gerador. Que obrigação? Obrigação tributária. Mas veja só, pessoal, a obrigação tributária, existe ainda só uma expectativa do Estado, do ente federativo, receber aquele valor em forma de tributo. Porque, veja, digamos que a Lídia ela seja proprietária de um imóvel urbano no Distrito Federal. Então, no dia 1º de janeiro de 2024, verificou-se que Lídia Maria é proprietária de um imóvel urbano na Asa Norte. E aí, pessoal, o que acontece? A Lídia ela realizou um fato descrito em lei, que é ser proprietária de imóvel urbano no Distrito Federal. Nasceu uma obrigação tributária. Ela sabe que tem uma obrigação tributária principal de pagar IPTU. Só que a Lídia não pode chegar no dia 1º de janeiro lá na Receita e falar assim, quero pagar meu IPTU. O que a autoridade competente vai falar? Espera, doutor. Dona Lídia, você vai esperar nós realizarmos o lançamento tributário. Nós teremos que constituir o crédito através desse ato administrativo chamado lançamento tributário. E aí vai ser lançado, vai ser feito lá o lançamento, aí o Estado, de ofício, vai verificar quem é o proprietário do imóvel constituído do bloco da Casa 30, do bloco C, da SHCGN 704. Vai verificar quem é a proprietária, que é a contribuinte, é Lídia Maria. Que esse imóvel da Lídia tem como base de cálculo R$600 mil. E a esse base de cálculo vai ser aplicado lá o valor de 3%, por exemplo. Ali vai ter o imposto predial territorial da Lídia. Mas veja, para que a Lídia possa pagar, para que aquela obrigação de pagar da Lídia se materialize, há necessidade que o Estado faça o quê? Constitua o crédito pelo lançamento. Pessoal, olha só, lançamento tributário é, então, um ato administrativo
tendente a verificar a existência do fato gerador e constitutivo do crédito tributário. Pessoal, prova da ordem, natureza jurídica do lançamento tributário. Pessoal, o lançamento tributário tem natureza jurídica dúplice. Por quê? Ao mesmo tempo que ele declara a existência do fato gerador, ele constitui o crédito em favor do Estado. Então, pessoal, o lançamento tributário é o ato administrativo plenamente vinculado, que tem por objeto declarar a existência do fato gerador e constituir o crédito em favor do Estado. Pessoal, esse é, na verdade, o conceito de lançamento. Mas nós temos 3 tipos de lançamento tributário, pessoal. Primeiro tipo, lançamento de ofício ou direto. Segundo tipo, lançamento misto ou por declaração. E terceiro tipo de lançamento de constituição do crédito tributário, que nós chamamos de lançamento por homologação, autolançamento ou autodeclaração. Pessoal, são sinônimos. E quando eu falo desses sinônimos, não é por um acaso. É porque, em algumas provas, o examinador, ao invés de estabelecer lá como nome lançamento direto, ele chamou de ofício. E outros, ao invés de tratar de lançamento por declaração, ele trata com misto, que é a mesma coisa. Por derradeiro, ao invés de chamar de lançamento por homologação, ele chama de autolançamento ou autodeclaração. Se você não souber esses sinônimos, provavelmente você vai ficar, vai perder essa questão, tá? Então, qual é a diferença, então, pessoal? Nós temos, professor, você falou de 3 tipos. Primeiro, a lei de quem? Do ente competente vai definir qual é o tipo de lançamento para cada tributo. Ou seja, no Distrito Federal, o ITCMD é lançado por declaração. Nada impede que lá no estado do Pará, o ITCMD seja lançado de ofício. Nada impede que no estado de São Paulo, o ITCMD seja constituído, seja lançado por homologação. Ou seja, a lei do ente tributante vai definir qual é o tipo de lançamento, qual é a forma que o Estado vai constituir o crédito em favor do Estado. Então, olha só, 3 tipos. O que define? Pessoal, o que vai definir se o lançamento é direto, por homologação ou por declaração, é o nível de participação do contribuinte no procedimento. Pessoal, eu não estou falando, de forma alguma, que o contribuinte realiza o lançamento. Cuidado, porque tem muito material que aparece assim. No lançamento por homologação, quem realiza o lançamento é o contribuinte. Errado, pessoal. Por quê? Porque só quem realiza lançamento é a autoridade administrativa competente. Ou seja, no Distrito Federal, quem realiza o lançamento aqui, a lei define, é o auditor tributário e ponto. Só ele pode fazer isso. Ou seja, se o tributo é lançado, é cobrado através de uma atividade administrativa plenamente vinculada, significa que a cobrança é o lançamento. E esse lançamento, se é lançado através de uma atividade administrativa, tem que ser um agente público. Qual agente público? Aquele que a lei municipal, distrital, estadual, federal vai definir como aquele agente público responsável pela cobrança, pela instituição do tributo, pela cobrança e fiscalização do tributo. Meus amigos, então olha só, se é um nível de participação, você tem 3 níveis de participação do contribuinte. Primeiro, lançamento de ofício ou direto. Pessoal, lançamento de ofício ou direto, nós temos como exemplo o IPTU aqui em Brasília, tá? O IPTU, o IPVA e as taxas. Qual é o nível de participação do contribuinte no procedimento quando se fala de lançamento de ofício? Pessoal, 0. Ele não tem que declarar nada, ele não tem que pagar antecipadamente nada. O fisco, a autoridade administrativa competente, ele já detém todas as informações que ele precisa para lançar. Ele já sabe qual é a matéria tributária, ele já sabe quem é o contribuinte, ele já sabe qual é qual é o objeto, ele já sabe qual é o valor, a base de cálculo, já tem a alíquota, ele sabe tudo. E aí ele vai lá e só lança e notifica o contribuinte para que o contribuinte faça o quê? Tome ciência, verifica
Se é devido mesmo, se for devido, ele paga. Se for indevido, ele vai recorrer, ou administrativamente, ou judicialmente. A escolha do contribuinte. Mas veja, pessoal, quando você fala de lançamento de ofício, o contribuinte não participa de forma alguma. Por quê? Porque a autoridade competente, administrativa, já tem todos os elementos que ele precisa para realizar o lançamento. Exemplo clássico: IPTU, IPVA e as taxas. Se no lançamento de ofício não há participação do contribuinte, no lançamento por declaração ou misto, já existe uma participação mediana do contribuinte. Ou seja, ele vai declarar e, diante da declaração que ele apresentar, a autoridade competente recebe aquela declaração e emite as guias, promove o lançamento e fala que está aqui o percentual que você vai ter que pagar. Mas para que o Estado possa fazer isso, ele depende da declaração que é passada pelo contribuinte. Qual é o exemplo clássico de lançamento por declaração? O ITCMD, no Distrito Federal. Ou seja, no Distrito Federal, para você calcular o ITCMD, você declara, e diante da declaração que você passa para o fisco, aquela autoridade vai receber a declaração e vai emitir a guia, vai verificar que está tudo ok e emite as guias de pagamento para os herdeiros, por exemplo, do ITCMD. Ou seja, no lançamento por homologação, por declaração misto, existe a participação mediana do contribuinte no procedimento. Por quê? Porque quem realiza o lançamento é só a autoridade administrativa competente. E, por fim, pessoal, o lançamento por homologação, que é aquele que mais arrecada no Brasil. Nesse lançamento, a participação do contribuinte no procedimento é total. Ou seja, exemplo clássico, ICMS. Pessoal, quando você fala aqui no lançamento por homologação, autolançamento ou autodeclaração, a participação do contribuinte é total, significa, pessoal, que nesse caso, o contribuinte vai verificar qual é a matéria tributável, vai declarar, vai pagar antecipadamente o tributo, ficando a autoridade administrativa competente com o dever de, em até 5 anos, verificar se todo aquele procedimento realizado pelo contribuinte, inclusive o pagamento antecipado, está correto. Qual é o prazo? 5 anos. Ou seja, a partir do momento que você, contribuinte, apresenta todo o procedimento, que você verifica a matéria tributável, você declara, você paga antecipadamente tributo, a partir daquele momento o Estado tem 5 anos para verificar o quê? Se aquilo que você fez está correto. Se verificar assim, se fez a homologação e falar está correto, extinguiu a obrigação tributária. Agora, pode falar o seguinte: você, contribuinte, quando você recolheu o ICMS há 3 anos atrás, você fez um recolhimento menor do que deveria. Agora, o que acontece? Você tem que pagar o residual. Está aqui o residual. Nesse caso, essa revisão do lançamento é feita de ofício pelo Estado. Meus amigos, 3 tipos de lançamento. Lançamento de ofício ou direto. Lançamento por declaração ou misto. E lançamento por homologação, autolançamento ou autodeclaração. O que diferencia participação do contribuinte no procedimento? No primeiro caso, não há participação do contribuinte. O Estado já detém todas as informações e já faz de forma direta. No segundo caso, o Estado depende da declaração do contribuinte. Diante da declaração que ele passa, o Estado que eu digo, a autoridade competente, vai lançar. E, no último caso, o contribuinte participa de todo o procedimento. Ele verifica a matéria tributável, declara, paga antecipadamente e espera que o fisco, a autoridade administrativa competente, homologue, ratifique, confirme que aquilo que ele fez está correto. Se até 5 anos o Estado não fizer nada, depois de 5 anos, ocorre o que nós chamamos de homologação tácita, tá, pessoal? O que é homologação tácita? Significa que você, contribuinte, realizou todo o procedimento
inclusive pagando antecipadamente o tributo, e o Estado passou 5 anos e o Estado não ratificou, não homologou, nem verificou se está tudo correto. Portanto, subentende-se que o que você fez está correto. Meus amigos, por fim, administração tributária. Pessoal, a administração tributária, ele é dividido no nosso CTN em 3 grandes partes. A primeira parte diz respeito à fiscalização tributária. Segunda parte, certidões, segunda parte, dívida ativa, e terceira, certidões. Quando você fala de fiscalização, o que tem de importante na administração tributária quando se fala de administração, de fiscalização? Pessoal, existe o que nós chamamos de cooperação entre fiscos, ou seja, a transferência de informações de um fisco para o outro. Ou seja, a Receita Federal se comunica com a Receita Local, que se comunica com a Receita Estadual. Tá? Então, esse intercâmbio de informações entre os fiscos é muito importante, está definido lá como possível à luz do Código Tributário Nacional. Dívida ativa, pessoal, o que é dívida ativa? Quando você fala que você tem um nome escrito em dívida ativa, significa que você é devedor do fisco, mas não só do fisco. Dívida ativa são dívidas tributárias e não tributárias. O que nos interessa é só o quê? As tributárias. E como que é isso? Pessoal, realizou o lançamento, eu não paguei o tributo, estou devendo. Se eu estou devendo e dentro do prazo eu não paguei o tributo, meu nome será inserido em uma lista, em uma relação de inadimplentes do fisco. Essa relação vai indicar que eu realizei o faturador, nasceu obrigação tributária, houve lançamento, não houve o pagamento, não justifiquei, nem contestei e, portanto, sou devedor do fisco. Meu nome será inscrito em dívida ativa. Pessoal, quais são os efeitos básicos, os principais efeitos do seu nome ser inscrito em dívida ativa? Primeiro, você vai ficar suspenso o prazo prescricional por 180 dias. Segundo, protesto ou negativação do contribuinte. E o mais importante, pessoal, o contribuinte não poderá dispor de bens, salvo se deixar o suficiente para pagar a dívida fiscal. Se houver essa disposição, é considerado fraude à execução fiscal que nem iniciou, pessoal. Veja só, quando você fala de execução, uma vez citado, você não pode dispor dos bens. No caso de tributos, existe o que nós chamamos de privilégio do crédito tributário, que quando o seu nome está inscrito em dívida ativa, em regra, você não pode dispor de qualquer bem, sob pena de ser o quê? Desconstituída aquela venda. Tá certo, pessoal? Isso são os efeitos da dívida ativa. Pessoal, nome escrito em dívida ativa, eu quero executar. O Estado agora quer cobrar o tributo judicialmente. Ele vai extrair daquela dívida ativa uma CDA, que é uma certidão de dívida ativa. Essa CDA, ela tem presunção, é um título executivo extrajudicial, com presunção de liquidez e certeza. Pessoal, olha só. O terceiro elemento, instituto que compõe a administração tributária são as certidões. Pessoal, nós temos 3 tipos de certidões. Certidão positiva, certidão negativa e certidões positivas com efeitos de negativa. Pessoal, quando você fala que certidão é positiva de débito, é ruim. Positiva é ruim. Negativa de débito tributário. Excelente. Mas nós temos ainda um terceiro tipo de certidão que é expedida pelo fisco. As certidões positivas, mas com efeitos de negativa. Quando que eu tenho direito a uma certidão dessa, pessoal? Quando você tem casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando, por exemplo, estou diante de uma moratória, se eu aderir àquela moratória, eu vou ter uma certidão positiva com efeitos de negativa, portanto, certidão de regularidade fiscal. Quando eu falo de um parcelamento, está suspenso a exigibilidade do crédito tributário, portanto, o Estado não pode cobrar, muito embora eu devo. Se eu devo, mas parcelei, eu vou ter uma certidão positiva porque eu devo, mas com efeitos de negativa. Ou seja, essa certidão
me dá o status de uma regularidade fiscal que às vezes eu preciso, por exemplo, para participar de uma licitação. Quando você fala de tutela antecipada em ações anulatórias e declaratórias, liminar em mandado de segurança, depósito do montante integral e reclamações e recursos administrativos. Pessoal, em qualquer uma dessas situações, eu vou ter direito a uma certidão positiva, porque eu devo, mas com efeitos de negativa. Meus amigos, 7 horas, finalizamos aqui nossas 2 aulas, tá? Tem muito mais coisa, pessoal, para poder falar, tá? Mas nesse 1 hora é muito difícil falar mais do que isso, tá? Vou ver se a coordenação criar mais espaço nesse sentido. Depois eu converso com a professora Ani, professor Rafael, aí a gente vai dando essas aulas, que seja pontual, ao invés de falar tudo de uma vez, a gente dá uma aula como, por exemplo, só de causa de suspensão da exigibilidade, causas de extinção, tá? Mas, por enquanto, pessoal, eu agradeço a todos vocês pela presença, mais uma vez. Na sexta-feira, 11 horas da manhã até meio-dia, nós temos essa mesma aula, mas o pessoal da manhã estão convidados. Quem quiser comparecer para ouvir de novo tudo isso aqui, pode comparecer de novo na sexta-feira, das 11 até o meio-dia, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.